Boa noite a todos. Videocast de revisão, questões importantes que devem ser estudadas para a terceira VA, segundo A. Vamos lá. Questão da embriaguez e actio libera in causa, ou ação livre na causa. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a responsabilidade penal, ou seja, não exclui a imputabilidade. Qual é a única que exclui a imputabilidade? A embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, ou seja, também chamada de embriaguez involuntária. Estudem esse tópico. Suponha a seguinte situação: o indivíduo está sob coação moral da qual ele não pode resistir. O que é uma coação moral? O indivíduo, por exemplo, é forçado a praticar o crime tendo a sua família na condição de refém. Coisa muito comum, principalmente quando se trata de crime organizado. A coação moral da qual não se pode resistir também é uma excludente da culpabilidade, tá? A coação moral da qual não se pode resistir exclui a culpabilidade da conduta, né? Com relação aos inimputáveis, quem são considerados inimputáveis? Doentes mentais ou pessoas com menoridade, idade inferior a 18 anos. Para o doente mental, aplica-se medida de segurança. E a medida de segurança tem uma especial finalidade terapêutica. Para o menor de 18 anos, aplica-se a finalidade, a medida socioeducativa. E a medida socioeducativa tem como finalidade a reeducação do menor de 18 anos. Vamos lembrar também, gente, das causas, como é a terceira VA, das causas que excluem a antijuridicidade. Posso perguntar uma questão dessa na prova. O que é antijuridicidade? É a contrariedade da conduta com o direito. Um fato típico indica também ser antijurídico, aponta para a antijuridicidade. E quais são as causas que possuem a força de excluir a antijuridicidade? A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular de um direito. Beleza. Com relação à imputabilidade, vai cair mais de uma questão, tá? Então, estudei bastante essa questão. A toxicomania. O que vem a ser a toxicomania, gente? Dependência por drogas, tá? É o indivíduo que patologicamente, ou seja, que por uma questão de doença, se torna dependente de drogas. A toxicomania pode gerar doença mental? Sim. Pode fazer essa pergunta? Os ébrios habituais é um conceito do direito civil. Boa pergunta a sua. É um conceito do direito civil. Ébrios habituais, estava lá desde o Código Civil de 2016. Né? Se encontra dentro do alcoolismo patológico. Se for um alcoolismo patológico, ou seja, se do alcoolismo se tornou patológico e ele não tem a capacidade de entendimento, ele pode ser inimputável por questão da embriaguez, mas a embriaguez patológica. Você não está falando nem da voluntária, nem da culposa e nem da decorrente de força maior, você está falando da patológica. Se tornou uma patologia, ele se torna inimputável porque a embriaguez patológica, ébrios habituais, né, se torna ou pode se tornar uma doença mental, da mesma forma que a toxicomania. O que é a toxicomania? É a dependência de drogas ou qualquer outra substância que possa gerar dependência, tá? O que prova isso? Sempre laudo pericial. O juiz tem condições de saber tudo? Não. O promotor? Tampouco. O advogado? Também não. Então, para esses sujeitos processuais, existem os auxiliares da justiça. E o perito psiquiátrico, o perito que elabora esse laudo, o perito juramentado, o perito do Estado, ele é um auxiliar importante da justiça. Muito importante. Se, ao tempo da conduta, o indivíduo não tem conhecimento da ilicitude do fato em razão da doença mental, óbvio, aplica-se medida de segurança. E a medida de segurança tem uma especial finalidade terapêutica. Qual que é a outra palavra que é muito comum na doutrina? Curativa, de cura, certo? Bastante atenção nessas questões também. Suponha-se o seguinte exemplo: o indivíduo vem do Peru. Vocês sabem que no Peru existem altas altitudes, né? A pressão atmosférica lá é muito alta. Eu não sei se vocês sabem, mas no Peru existe muito consumo de folha de coca. Já ouviram falar nisso? Eles mascam. Até teve um jogo da Libertadores aí, alguns jogos que aconteceram lá,
Eles proibiram os jogadores de mascar a folha de coca porque gerava 2 pesos e 2 medidas, mas lá é comum, porque eles usam como forma terapêutica, até mesmo para evitar a pressão atmosférica. Suponha-se que o indivíduo venha do Peru e traga na sua bagagem folhas de coca, ou de Amsterdã, né, trazendo drogas que lá são lícitas. Não é brasileiro, é um estrangeiro, e aqui entra com essa droga. Ele não tem culpabilidade, ele pode ser punido? Não, porque ele não tem consciência da ilicitude. Lembra que eu falei para vocês da consciência da ilicitude? E a ausência da consciência da ilicitude pode gerar a ausência de culpabilidade, desde que isso fique comprovado por circunstâncias concretas. Não é qualquer ausência de consciência, é uma ausência de consciência comprovada, entenderam? Desde que as provas concretas venham convencer o juiz que aquele indivíduo não tinha consciência da ilicitude. Para o doente mental, aplica-se a medida de segurança. Para o menor, aplica-se a medida socioeducativa. Qual o limite da medida socioeducativa? 3 anos. Gente, e o princípio da insignificância, também chamado como o princípio da bagatela, lembra que eu falei para vocês? Exclui o que dentro da estrutura do crime? O princípio tipicidade material. Aparentemente, o fato pode até ser típico, mas não há tipicidade material, em razão do princípio da bagatela, muito importante. A questão da ausência da culpabilidade por ausência de potencial consciência da ilicitude foi bem falada aqui, bastante comentado, tá? Modalidades, gente, nós chegamos a falar de concurso de pessoas ou concurso de agentes? Sim, né? Falamos, artigo 29, coautoria e participação? Não. Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a eles combinadas? Falamos, né? Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a eles combinadas, tá? Então, as modalidades de concurso de agentes no artigo 29 são coautoria e participação, tá? Coautoria e participação, tá? Concurso de pessoas, estudem bastante isso. Deixa eu ver o que mais, basicamente isso. Culpabilidade, todos aqueles elementos da culpabilidade e embriaguez, tá? Eu peço para que vocês estudem bastante a questão do concurso de pessoas. E o concurso de pessoas diz: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, na medida da sua culpabilidade. Então, no concurso de pessoas, o concorrente tem que obrigatoriamente praticar a mesma conduta, o mesmo ato? Não, ele tem que dividir tarefas durante a prática do crime. Eu acho que eu dei até um exemplo aqui na sala relativo ao crime de estupro, né? Eu até falei antes da mudança da lei, uma mulher poderia ser acusada de estupro? Não, praticar a conduta não, mas acusada sim se houvesse concurso de agentes. Hoje essa discussão perdeu sentido, porque qualquer pessoa pode estuprar qualquer pessoa. A redação da lei mudou, mas antigamente era só homem e somente contra a mulher. Daí caía muito em prova de OAB, uma mulher pode ser acusada de crime de estupro? O pessoal falava não, porque somente o homem pode ser um sujeito ativo de estupro. Pode, desde que houvesse coautoria, divisão de trabalho. Uma mulher segurava para o homem estuprar. Isso era tecnicamente possível e caía muito em prova de OAB. Agora, me fala num caso de coautoria em crime de homicídio. Você está no meio da audiência, o indivíduo fala assim: eu não matei, eu só segurei. Quem matou foi quem deu a facada. Peraí, meu amigo, você dividiu o trabalho durante a conduta criminosa? Dividir. Se ele dividiu o trabalho, você está diante de um caso de coautoria ou concurso de agentes, muitos autores chamam de concurso de delinquentes, ou concurso de pessoas, são expressões que se equivalem, tá? Seja na coautoria ou na participação. O partícipe não divide o trabalho imediatamente durante a empreitada criminosa, mas o partícipe concorre de qualquer forma. Por exemplo, o indivíduo cede a arma para que o outro vá até a cena do crime e lá pratique o delito. Aquele que cedeu a arma foi coautor? Não, ele foi partícipe, ele participou. Essa modalidade de participação foi uma participação material, ele cedeu a arma do crime, certo? E a participação se equivale a uma coautoria, e cada um responderá na medida da sua culpabilidade. Foi uma das questões que eu coloquei até no Aprendendo a Resolver Problemas.
né? Foi uma das questões que eu coloquei. É a culpabilidade como medida da pena. Quem vai definir a culpabilidade no caso concreto? Somente o juiz, conforme as circunstâncias. Certo, gente? Nisso, pode falar? Não? Nisso, nós fechamos o conteúdo, fechamos a nossa revisão. Está aqui no vídeo tudo que vocês têm que estudar. Boa prova a todos!